Essa ideia de que o trabalhador técnico-administrativo tem menor importância do que o professor vem desde os tempos mais remotos da universidade, e não só como instituição moderna. A função de quem ensina sempre aparecia como nobre, enquanto a função de quem abre portas, limpa sujeira ou organiza o burocrático era vista como atividade subalterna, meio, inferior. O professor universitário assume uma posição comparada à dos antigos sacerdotes, figuras que dominam e detêm o conhecimento sobre as coisas importantes, enquanto os técnicos seriam os serviçais, os escravos. Assim, na lógica da divisão do trabalho dentro da universidade, que é a mesma imposta pelo sistema capitalista, dividindo e separando o trabalho manual do intelectual, aquele que não é professor passa por um processo de invisibilidade. Queremos democracia. Qual democracia? Democracia para quem, cara pálida? O que é, qual é o nosso conceito de democracia? É nos consultarem num fórum? É nos permitir dar a voz num auditório que depois nem é considerada a decisão? Ou a nossa questão de democracia é considerar que todo e qualquer sujeito da comunidade universitária tem o mesmo peso no voto? Não é melhor porque passou num concurso ou porque passou em outro? Seja esse concurso público para técnico, seja um concurso público para docente, seja um concurso público que é o vestibular, um concurso público. Nós somos diferentes porque passamos em outras esferas de relação com o Estado? Não, isso é uma pauta importante, já temos um elemento diferente de democracia. Quando nós consideramos que a comunidade universitária é composta também por aposentados, e que, portanto, um aposentado, um professor, um técnico ativo, um estudante, são cidadãos da universidade em igual condição, e cidadão é aquele que tem o mesmo direito, é aquilo que a Dalânia falou, a justiça não tem uma venda porque ela é cega, é porque ela não olha qual o vínculo da pessoa com a sociedade. Um indivíduo é um indivíduo, como o outro qualquer, e tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Isso é um cidadão. O cidadão é aquele que vota e pode ser votado. É aquele que sim pode legislar e dizer como funciona uma universidade. Isso é democracia. Então agora nós pautamos a democracia. Agora fizemos uma fala. Queremos que os aposentados sejam considerados cidadãos como todos os outros. Queremos que todos os cidadãos sejam considerados cidadãos iguais, independente de ser docente, estudante ou técnico. E nas últimas semanas o que nós estamos fazendo é justamente isso. Desde o enterro das 40 horas nós dizemos, oficializa as 30 horas, mas oficializa para todos, porque todos são iguais. Garante a isonomia não só para nós técnicos, mas garante a isonomia para os usuários que também vão ter atendimento decente. Nós estamos dizendo, nós queremos democracia para todos. É um movimento amplo, nós estamos dizendo o que nós queremos e estamos nos fazendo escutar. É um momento de avanço nessa greve, estamos mostrando não só que nós sabemos o que queremos, como nós sabemos como nós queremos e que nós somos sim iguais, não só entre nós, mas entre todos os membros da comunidade externa. administrativos em educação, eles não podem ser diretores de centro, não podem ser reitor, não pode ser nem vice-reitor, vice-reitor a legislação permite, mas ele não pode. Por quê? Porque o técnico não pensa, porque o técnico não pode fazer nada, porque nós estamos aleijados de participar do núcleo de poder. Então, não somente isso, também nos é colocado que existe um voto qualificado, um voto proporcional, o docente vale mais. O do voto do docente é um voto qualificado, ele tem maior capacidade de pensar em qualquer técnico dentro dessa universidade, e os aposentados, por outro lado, não estão nessa universidade e também não podem participar. Então, na realidade, quem pode participar dessa universidade, quem pode controlar essa universidade, quem detém o poder dentro dessa universidade, são os docentes do magistério superior, de preferência doutor com pós-doc.
Então, o que a gente está colocando aqui, uma necessidade, vem por isso esse nosso apelo visual, essa passagem, em vez de ser uma passagem por Hall da Fama, onde tem um corredor vermelho, um tapete vermelho estendido, a gente fez um tapete preto, justamente porque é uma ausência total de democracia, a gente quer escrachar isso mesmo. O que está se colocando aqui, nossos companheiros Sandra e Edis vão estar ali na porta e a gente fazer exatamente uma indicação visual do que é a gente nessa universidade. Nós estamos amordaçados, nós estamos impedidos de falar e quando a gente fala, a gente simplesmente não é ouvido. Então, a gente não pode colocar fone de ouvido nos nossos queridos conselheiros, porque senão eles vão dizer que a gente está agredindo eles. Então, o que a gente vai fazer é, nossos companheiros vão estar ali, a gente vai entrar amordaçado no conselho universitário, nosso colega aqui está representando as correntes que nos prendem. Bom dia a todos, nós vamos... Bom dia a todos, então nós vamos ler um texto como um manifesto dos tais que estão em greve na UFSC. Desde a sua criação, entende-se que a UFSC, como uma universidade, é um agente direto da sociedade e que, portanto, a reflete. Foi criada às vésperas de um momento histórico no Brasil, momento da ditadura, de autoritarismo, cuja gestão da universidade era designada pelos militares. Nossa universidade foi fundada em um período democrático que perdurou por pouco mais de um ano até o golpe civil-militar, que ceifou as crescentes liberdades democráticas de uma nação de democracia ainda muito recente. Durante quase metade de sua história, a UFSC se desenvolveu em meio a uma sociedade sem liberdade de expressão. Independente, entretanto, do estado de desenvolvimento da sociedade em que está inserida, compete à Universidade Democrática a direção de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão às reais necessidades da população, e não apenas de algumas oligarquias, visando a conquista, valorização ou aprofundamento das conquistas sociais, políticas e civis de caráter democrático. Hoje, nenhuma forma de governo e organização humana é mais defendida do que a democracia. Nenhum governo que almeja sua legitimação interna externamente deixa de se autoproclamar democrático. Em uma sociedade democrática, cidadão é aquele que usufrui em condições iguais e livres de todos os direitos e deveres possíveis aos demais cidadãos em um terreno comum. A justiça usa venda não porque é cega, mas porque não distingue entre cidadãos, porque os considera todos iguais. Não deve haver um cidadão com direitos... não deve haver um cidadão com direitos não acessíveis a outro cidadão, e as exceções apenas ocorrem para defender os considerados mais frágeis na estrutura de poder.
Na UFSC, contudo, mesmo após quase 30 anos do fim da ditadura militar, ainda percebe-se uma intensa busca por democracia e participação de todas as categorias nas decisões da universidade, de maneira isonômica, assim como percebe-se que há ainda muito a avançar. Por analogia à comunidade em geral, é visível que a UFSC hoje não é uma instituição democrática. Não existe igualdade de participação entre os membros da comunidade universitária, nem mesmo entre aqueles que são servidores públicos federais, seja no conselho universitário, seja nas condições do voto para a reitoria, além de outros exemplos de aristocracia que aqui se enraizou, limitando a cerca de 5% de toda a comunidade universitária o número de pessoas que podem assumir os mais relevantes cargos de direção e, por consequência, de representação dessa mesma universidade. É de fundamental importância que a UFSC acompanhe a evolução da sociedade em geral, a começar com as mudanças nas regras para a eleição de reitores e diretores das unidades acadêmicas, com o voto universal, assegurando assim o direito a todos de terem igual peso na escolha dos representantes e dirigentes de todos os membros da comunidade universitária. É indispensável também que todos aqueles que são servidores públicos possam assumir os cargos de direção na instituição, mediante eleição e respeitadas as especificidades de cada setor. Como integrantes da comunidade universitária, deve-se garantir a participação ativa dos aposentados e pensionistas do quadro da UFSC no processo eleitoral, de modo que não continuem excluídos da vida universitária, e por respeito à sua história e eventual interesse em participar das decisões de uma instituição que ajudaram a construir. Da mesma forma, não se pode mais aceitar o desequilíbrio representativo nos diversos órgãos deliberativos da UFSC. É extremamente relevante a participação dos técnicos administrativos em educação e dos estudantes, pelo menos de forma paritária, nas instâncias deliberativas das representações, como conselho universitário, câmaras, colegiados e demais instâncias. Para as limitações legais, sabemos que há possibilidades, inclusive, de escolha universal de representantes da comunidade, independente da categoria a que se vincula a universidade, sem desrespeito ao instituído pela LDB. A democracia se faz no direito de poder escolher e também ser escolhido para legislar e administrar.